Olá, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma conexão de oração. É muito bom, né? A gente está todo dia junto, né? Falando alguma coisa de Deus, buscando em Deus e principalmente sobre a questão de oração, a questão da comunhão com Deus, certo? Eu sou uma pessoa que bate muito em cima disso. Comunhão com Deus, é uma coisa que nós precisamos ter isso na nossa vida, né? Deus presente na nossa vida, o Espírito Santo agindo através de nós, a gente sendo bênção na vida de outras pessoas, isso faz parte da vida cristã, tá? Não se contente apenas em sentar no banco, ficar lá na igreja assistindo o culto ou indo na missa, né, fazendo a parte religiosa. Isso é bom? É bom também, mas nós precisamos ter uma vida constante com Deus. E se tem uma coisa que nós temos diariamente é guerra. Nós estamos em guerra diariamente. Mas vamos orar e daí na sequência vamos conversar sobre isso, ok? Curve tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar então. Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez nossas vidas diante do Senhor, Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, assim como sobre a minha vida também. Que o Senhor, Deus, seja conosco, que o Senhor, Pai, esteja falando, Pai, que nós estejamos abrindo nossos ouvidos espirituais, Pai, abrindo nosso entendimento para receber da Tua palavra, Deus. Senhor, colocamos diante da Tua presença também todo e qualquer problema pelo qual estejamos passando e pedindo que o Senhor, Pai, nos traga direção, que o Senhor, Pai, traga discernimento em tudo aquilo que nós precisamos fazer, Pai. Nós oramos assim e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá, né? Eu quero compartilhar com você nesse dia um trecho, um capítulo que está lá no livro de Isaías, profeta Isaías. Ele é no Isaías 42, versículo 13. Como eu falei, né, nós estamos em constante guerra. E esse versículo ele fala sobre isso. Esse versículo, Isaías está falando que o Senhor, né, que Deus, ele é um guerreiro. Ele fala assim, olha, o Senhor Deus sairá como valente, despertará o zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os inimigos. Hoje, né, quando a gente fala de guerra, assim, tem muita guerra cibernética, né, tanta coisa, mas naquela época a guerra era no campo de batalha. Então, como que o guerreiro fazia? Né? Quando eles iam guerrear, era um pessoal vindo do lado de cá, outro pessoal do lado de cá, e quando você ia para o embate mesmo, você gritava com força, você mostrava a tua espada, tudo nas lanças, tudo aquilo lá, e você entrava na batalha. Então ele está falando disso, né, que Deus, ele está comparando Deus como um valente que vai para a batalha. Não sei se alguém de vocês assistiu aquele filme Coração Valente. Se você não assistiu ainda, assista. Você vai ver lá como que eram as guerras antigamente. Muito interessante, né? Que as pessoas iam para a guerra mesmo, elas iam para matar ou para morrer. Então você tinha que ser um valente para você ir para a guerra. E ele fala assim, né? Sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Né? Quando fala despertar o zelo, assim, é como que Deus zela para cumprir a palavra dele, como Deus ama fazer o bem, como ele ama a pessoa que faz o bem, né? Ele quer que você seja um guerreiro nesse sentido. E ele fala, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Então quando ele dava o grito de guerra, né? Naquela época lá, gritava, as pessoas se assustavam até, tão forte que era. Então era tudo para fazer com que o inimigo tremesse e temesse o adversário. A guerra era nesse sentido, né? Era um campo de batalha que se falava, né? Então ele ia mostrando a força dele contra o inimigo. E hoje nas guerras também tem muita coisa que é igual, né? Bem parecido. A gente vê, né? Temos várias guerras que a gente vê lá na Ucrânia, então fica aquela coisa, né? Um mostrando tudo que ele tem, o outro mostra tudo que tem. Né? A gente vê outros lugares também que os países assim, querendo se enfrentar, o que eles fazem? Eles mostram o poderio militar que ele tem, o poderio bélico, para ele mostrar que ele, se ele for para a guerra, o outro vai perder. Então, essa coisa, né, de você mostrar que você é mais que o outro, então, essa força, né, essa coisa do valente. Então, hoje nós vemos assim, né, o mundo tem muitas guerras acontecendo. Lá na Ucrânia, na faixa de Gaza, que parece que está agora acertando, né, e tem outros lugares no mundo que está tendo guerra. Então, são guerras físicas, né, que a gente vê. Mas eu quero falar para vocês sobre as nossas guerras. A nossa guerra interior. Né? Então, eu anotei aqui algumas coisas, né, da guerra interior. Ela pode ser espiritual, pode ser emocional, mas nós estamos diariamente nessa guerra.
Aí, eu estava vendo sobre isso aqui, né? Então, esse versículo fala sobre a gente mostrar a força, né? Então, Deus mostra a força contra o inimigo. Da mesma forma, né, quando Deus ele toca no nosso coração, né, para a gente saber que nós estamos em guerra, que nós precisamos lutar, e oração também é batalha espiritual, né, é luta. Então, Deus desperta a gente do sono, né, que às vezes você está ali tranquilo, vivendo calmamente a tua vida, e de repente você tem uma situação para enfrentar, e Deus te desperta para que você se fortaleça, para que você vá para a guerra, né, para que você lute contra aquilo. Tem coisa que Deus não vai assim tirar de nós. É nós que temos que fazer, é a nossa obrigação, aquilo que faz parte do que eu preciso fazer para melhorar a minha vida. Então, uma coisa que eu anotei aqui, né? Quais são os inimigos, né, nossos inimigos, que nos impede de estar 100% andando na presença de Deus? O que tem impedido eu de ter uma vida plena diante de Deus? Então eu anotei algumas das coisas aqui que acontecem na vida da gente, coisas que nos impedem de a gente ter uma comunhão melhor com Deus. Uma delas que eu anotei, né? Dívidas. Meu Deus do céu, como dívida é uma coisa que atrapalha. Não somente a dívida de dinheiro, mas às vezes você tem dívidas que são dívidas emocionais. É dívida que você acha, não, eu estou devendo isso, eu tenho que fazer isso. E às vezes você não precisa fazer aquilo, mas você aprendeu daquele jeito, né? Às vezes é uma questão de ser vítima. Então tem gente que se acha vítima em tudo, né? Aquele tipo assim, né? Ai, como eu sou pobre, ai, que tristeza, ai, se eu fosse melhor. Então são coisas assim que a gente acha que os outros têm dívida com a gente também. Então dívida é uma coisa que atrapalha a nossa convivência com Deus. Outra coisa que a palavra é bem parecida, dúvidas. Você tem dúvidas? Às vezes tem dúvidas, será que Deus realmente está comigo? Será que eu vou conseguir isso mesmo? Então são dúvidas assim que elas foram entrando no nosso coração, né? Um exemplo meu mesmo, né? Quando era criança, muitas vezes eu ouvia falar assim, esse menino aí nunca vai dar em nada. E você sabe que aquilo ali entrou no meu coração por um bom tempo, que a pessoa, né, falava assim, esse menino nunca vai dar em nada, esse menino nunca vai ser nada. E eu pensava assim, acho que eu nunca vou ser nada mesmo. Tanto que quando eu fiz faculdade de Direito, logo na sequência, né, terminei a faculdade, já peguei minha OAB, tudo certinho e tal. Vocês acreditam que eu fiquei 4 anos pagando OAB sem fazer nada? Porque eu falava assim, eu não sei fazer. Né? Porque era uma dúvida que eu tinha no meu coração. Eu ficava assim, mas será que eu vou conseguir? Porque eu não sei fazer nada. Né? Aí até que uma vez eu orando, e uma pessoa orando junto comigo, né, o meu líder orando comigo, e eu peguei e falei isso para ele. Falei, olha, lá atrás teve uma vez que foi falado isso, que eu nunca seria nada. E até hoje eu tenho essa dúvida, não sei se eu vou ser alguma coisa. Eu falei, mas como assim? Não pode, você é um filho de Deus, você precisa confiar em você. Né? Tira essa dúvida do teu coração. E aí nós oramos, né? Ele orou comigo, foi uma bênção realmente. Aí eu aprendi que eu era mais que vencedor, que eu era um filho de Deus, que eu tinha direitos, tinha obrigações, mas eu tinha direitos. E que essa dúvida não podia continuar no meu coração. E a partir daquele momento, foi fácil? Não, não foi fácil. Mas cada vez que eu achava que eu era incapaz, eu repreendia em nome de Jesus e continuava indo em frente. E Deus me abençoou tremendamente a partir daquele momento. E nota, tá? Eu já tinha entregado minha vida para Jesus lá atrás, mas eu continuava com essa dúvida, achando que eu não tinha capacidade. Mas Deus me mostrou que eu tinha. Então, era uma dúvida que eu tinha. Outra coisa que atrapalha a nossa vida com Deus também, outro inimigo interno que a gente precisa lutar contra ele. Preguiça. Ah, mas tem gente que tem preguiça de buscar a Deus? Tem. Tem muita gente que tem preguiça de orar, preguiça de ler a palavra. Né? O que é isso? É falta de responsabilidade, é falta de compromisso. Então nós precisamos vencer a preguiça também. Outra coisa, incredulidade, falta de fé. Não crê que Deus vai fazer. Né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, crer que realmente Deus vai fazer a diferença. E Deus faz a diferença. Não adianta você ir na fé dos outros. Né? Tem gente que fala assim, ora por mim que eu estou passando por essa situação. Tudo bem, a gente vai orar.
Mas se a pessoa não assumir um compromisso, se ela não tiver fé e ela não lutar, ela não vai conseguir. Então nós precisamos realmente vencer a incredulidade, a falta de fé. Outra coisa também que eu coloquei aqui, indisposição. Hoje eu estou indisposto para orar, hoje eu estou indisposto de ir no culto, hoje eu estou indisposto de ler a Bíblia, eu estou tão indisposto. Meu irmão, minha irmã, repreende essa indisposição também. Isso é atrapalho na tua vida, né? E a última que eu notei aqui, lógico, tem muito mais coisas. É uma desculpa dos nossos dias. Essa desculpa é muito, muito usada. Falta de tempo. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, mas eu tenho tempo de ficar no WhatsApp, eu tenho tempo de ficar no Instagram, no Facebook. Nada contra você ir no Instagram, Facebook, né, no teu WhatsApp, não tem problema nenhum. Só que isso não pode ocupar o primeiro lugar na tua vida. O primeiro lugar de Deus. Então, você tem que arrumar o teu tempo. Disponibiliza teu tempo de oração. Antes de dormir, ora, né? Só não vai dormir muito cansado, não vai deitar muito cansado, senão você vai começar a orar e já dorme. Então não adianta. Então você tem que orar. Pega o teu período antes. A hora que você acorda de manhã, eu faço isso, eu acordo de manhã, eu oro de manhã. Né? Nós temos que fazer isso. Estou trabalhando, fazendo alguma coisa? Estou orando também. Nós precisamos disso na nossa vida. Por que a gente precisa disso? Porque nós estamos em guerra. Nós somos uma guerra espiritual para vencer. Se nós não vencermos, nós vamos perder. E quando fala guerra, a gente fala, todo mundo quer ter vitória. Eu quero ter vitória nisso, né? Vitória que eu vou emagrecer, vitória que eu vou fazer isso, vitória que eu vou crescer, vitória que eu vou me formar. Mas, gente, vamos pensar uma coisa aqui, né? Naqueles filmes que a gente assiste, que a pessoa fala assim, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer medicina. Aí passa ela passando pelo vestibular e na parte seguinte, tem um corte, na parte seguinte está lá colando grau já, né, toda feliz, na outra já está trabalhando. Gente, a vida não é assim. A vida é feita por etapas. Então, para você se formar médico, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer cursinho, você vai fazer vestibular, você vai fazer toda uma faculdade, você vai fazer uma residência, tudo aquilo lá para você chegar lá na frente. E é assim na nossa vida, né? Você quer ter um casamento bem sucedido? Começa lá no namoro. São tudo partes que vai indo. Isso tudo são guerras, são lutas que nós passamos para chegar lá aonde que nós queremos chegar, né? Lá na presença de Deus. Então eu falei desses inimigos internos que a gente tem aqui, que a gente precisa estar quebrando eles. Então, até eu notei uma coisa aqui, ó. O que prevalece e vence os inimigos é o homem valente que não dorme. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar acordado, eu tenho que ser valente, né? E esse homem, né? Então, o que precisa? Eu preciso me despertar. Então, você que está me assistindo hoje, você precisa despertar para a tua vida também. Você precisa despertar. Se você está tendo qualquer uma dessas desculpas aqui, qualquer um desses problemas, vamos dizer assim, que estão te impedindo de chegar mais próximo de Deus, de viver uma vida plena com Deus, uma vida de oração, né? Uma vida de leitura da palavra, uma vida que Deus quer para você aqui realmente, né? Que Deus quer que você experimente um tanto do céu aqui na terra. Então, isso aí, se isso está te atrapalhando, você tem que acordar para isso. Você tem que acordar, despertar realmente e partir para a luta. A nossa vida é luta diária. Gente, eu tenho assim, vamos dizer, experiência nisso todo dia. Ontem mesmo eu estava precisando de uma solução, que eu não via a solução daquilo, e eu orei de manhã, antes de eu falar com a pessoa que eu precisava conversar, eu orei, coloquei diante de Deus. Gente, a hora que eu liguei, deu tudo certo. Por quê? Porque eu batalhei antes. Eu lutei por aquilo, eu precisava daquilo. Então nós precisamos aprender isso, a orar, a saber que nós temos que ser valentes. E o valente não dorme. O valente está acordado o tempo todo. Não estou dizendo para você não dormir não, tá? Não é isso não. Mas estou falando espiritualmente. Esteja sempre alerta. Né? Lembra dos escoteiros, sempre alerta? É aquilo lá que nós precisamos fazer. Estar sempre alerta, porque nós estamos em luta diária. Todo dia nós temos um anjo nos protegendo, né? Jesus está nos protegendo, e do outro lado tem um inimigo tentando nos derrubar. Então nossa vida é assim, nós precisamos lutar todo dia. E como a gente leu nesse versículo, né? Você tem que estar firme em Deus, você tem que estar
pronto para lutar, você vai gritar contra o teu inimigo para você vencer. E como que você faz isso? Orando, declarando, buscando a bênção de Deus, buscando a proteção, buscando a direção. É dessa maneira que a gente ora, né? Quando a gente é uma luta assim espiritual. Mas vamos lá, quero pegar um outro versículo aqui para você ver. Esse versículo ele fala disso também. Está lá em 2 Timóteo 1, capítulo 6 e 7. Então assim, Paulo falando para Timóteo, né? Timóteo é um filho, tipo assim, um filho na fé. Paulo era a cobertura dele, era o líder dele, e Paulo manda assim para ele, ó: por essa razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Então, Paulo está dando uma bronca nele, ele fala: estou te admoestando, eu estou te ordenando, eu estou falando para você que você tem que fazer isso, tá? Então, ó, que reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Olha que outra coisa interessante aqui, ó. Paulo era o líder dele, Paulo impôs as mãos sobre ele, orou sobre ele, ministrando sobre ele a autoridade. Então, quando você está passando por um problema, você não está conseguindo vencer os teus inimigos, sejam eles carnais, sejam eles espirituais, seja o que for, qualquer inimigo que seja, vá para o teu líder, vá buscar o teu pastor, né? Peça para ele orar com você, para ele pôr as mãos sobre você, para ele orar, para declarar sobre a tua vida a bênção de Deus, para ele declarar que você é um soldado de Deus, né? E toma essa posição, se revista da armadura de Deus, conforme está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Fala sobre isso, de se revestir da armadura de Deus, para a luta, né, para a batalha. E olha o que ele fala, então ele impôs as mãos. Então, não sinta vergonha, está passando por um problema, não se intimide, busque a tua liderança, vá no teu líder discipulado, vai naquele que cobre a tua vida e peça para ele orar por você, para te fortalecer, e você vai sair dali fortalecido, como soldado, para expulsar os inimigos. E olha o versículo 7 que ele fala: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus por isso, né? Olha só, olha o que Paulo fala, gente, isso aqui é o supra-sumo, isso aqui é o que nós precisamos na nossa vida. Quando você vai para o teu líder, você já se converteu, você entregou a tua vida para Jesus, você está andando com Deus, mesmo assim você tem problemas, tem dificuldades, busque a tua liderança. Timóteo, então aqui Paulo está lembrando Timóteo que ele tinha imposto as mãos, que ele tinha orado por ele, e o que é que Paulo tinha ministrado sobre a vida dele? O que ele tinha? É aquilo que nós temos também quando nós estamos andando em Deus. Deus não nos deu espírito de covardia. Você não tem que ser covarde, você tem que enfrentar os teus problemas. Sejam eles qual for, enfrenta, em nome de Jesus. Você não está conseguindo sozinho? Busca a tua liderança, para que ele possa te ajudar, né? Então, ó, não é de covardia, mas é de poder. Poder para quê? Para vencer o teu inimigo, para você vencer as batalhas, para você obter vitória. Você só obtém vitória se você tiver batalha, não tem jeito, certo? Também, além de poder, é de amor, para você amar as pessoas, para você realmente sentir esse amor. O amor que a gente sente pelos outros, primeiro Deus sente por nós. Deus te ama, você ama Deus, você ama as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo a Deus. E por consequência, mais eu amo minha esposa, nossos filhos, nossa família, as pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus está na minha vida, né? E como ele fala aqui, de moderação, é ser moderado, é saber negociar, saber fazer as coisas. Não é no grito, né? Mas você ser moderado, você ser uma pessoa que traz outras pessoas para junto de Deus. Então tudo isso faz parte disso. Então quando você ora, né? Quando você luta uma batalha, você está coberto pela tua cobertura espiritual, você pode ter certeza, você vai ser vitorioso. E esses que eu falei aqui, né? Essas coisas aqui, que muitas vezes nós temos isso, nós vamos estar orando sobre isso, né? Dívida, né? Dúvida, preguiça, incredulidade, indisposição, falta de tempo, tudo isso aqui, chegue para o teu líder, fale para ele: olha, eu estou nessa situação, abra teu coração. Deus conhece o teu coração, mas abra para o teu líder, ore, peça ajuda, não fique com vergonha, peça ajuda, e pode ter certeza, Deus vai te dar a direção, e o teu líder vai estar junto contigo. E quando você faz isso, é você que vai estar orando, e o teu pastor também vai estar orando por você. Olha que coisa, que bênção que é. Então é uma oração junto,
Então você vai estar sendo fortalecido, né? Isso é muito bom. Por isso que é importante você ter uma cobertura espiritual. Por isso que é importante você estar numa igreja, né? Você ter o teu grupo, você está trabalhando ali, você está ali, você é coberto. Então, as pessoas, né, os líderes da igreja não estão ali só para dar uma palavra no domingo, para você ir lá, ouvir e ficar feliz da vida. Não, eles estão orando por você a semana inteira, o tempo todo. Tem um grupo que está orando por você, para que você vá bem, para que você possa vencer suas batalhas, para que você possa ser vitorioso, ok? Então, concluindo, né, o que nós precisamos para a nossa vida? Primeira coisa, eu preciso despertar do sono espiritual ou sono emocional, para viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem para mim. Eu preciso despertar disso, tá? Largar de ser vítima, largar desses problemas, esses gargalos que fazem com que a gente fique paralisado, esses medos, essas coisas assim, né? Você precisa se livrar disso. E só tem uma maneira. Você precisa da tua cobertura estar orando por você, e você precisa se levantar realmente, despertar do sono e entrar na luta espiritual, batalhar, saber que Deus é por você e Deus vai estar te ajudando, né? Até eu anotei uma coisa aqui, ó. Se eu me posiciono, Deus me fará sair como valente, vai me despertar o zelo, né? O zelo dele, o zelo por ele, e eu consigo mostrar a minha força contra os meus inimigos. Então, se eu desperto, Deus me ajuda, Deus vai comigo. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e os anjos vão estar indo junto comigo, e eu vou estar vencendo mais uma batalha. Então não tenha medo da luta. A luta é para te fortalecer, para te forjar um homem, uma mulher de Deus, né? E para tudo isso aí, o que eu preciso fazer? Todo dia, estar lendo a Bíblia, orando, né? Lendo bons livros, tendo comunhão com os irmãos. Tudo isso faz parte para a gente poder vencer nossas batalhas do dia a dia. Amém? Eu quero orar contigo agora, para a gente estar orando sobre isso, para Deus te fortalecer, para que você seja um valente, que você não precise apenas de pedir oração para os outros, mas que você mesmo se levante, que Deus levante você, para você lutar as tuas batalhas e você vencer cada uma delas e ser vitorioso. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro que paga isso. Você ser vitorioso através de Deus, através da igreja. Amém? Fecha teus olhos, vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus sabedoria, para que Deus nos dê essa autoridade. Amém? Senhor Deus, colocamos diante do Senhor, Pai, nossas vidas, Pai. Cada um de nós, Pai. Cada um que está assistindo agora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, seja com cada um agora, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, seja realmente, Pai, reavivando, Senhor, no coração de cada um, Pai, essa brasa, Senhor Deus, tornando isso fogo, Deus, para que possamos lutar, Deus. Acorda, Senhor Deus, os que dormem, Deus, para que possamos lutar, para que podemos batalhar, Deus, por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós repreendemos, Pai, declaramos que caiam por terra toda a falta de fé, Senhor Deus, toda a preguiça, Senhor, toda a falta de tempo, toda a dúvida, Pai, toda a dívida, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem atrapalhado nossas vidas, tudo aquilo que tem nos impedido de estarmos mais perto do Senhor. Deus, que isso tudo caia por terra, em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, também, Deus, que possamos, naquilo que a gente não tem conseguido por conta própria, Deus, com nossas próprias orações, Deus, com as nossas lutas, vencer nossas batalhas, Senhor, que nós possamos buscar ajuda, Pai, dos nossos líderes, para que eles orem conosco, Deus, para que sejamos fortalecidos no Senhor, Deus, como soldados, Pai, como guerreiros, para vencer as batalhas do dia a dia. Nós oramos assim e desde já agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que isso seja a prática diária da tua vida, em nome de Jesus.